Olá, neste vídeo veremos a partida da primeira rodada entre Hikaru Nakamura de brancas e Viswanathan Anand de pretas. Então vamos jogar do ponto de vista do Anand. D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, D5, G3, bispo E7. E aqui temos a posição da catalã fechada. Roque, roque, D toma C4, dama C2 para recuperar o peão. A6 das pretas, A4 das brancas, bispo D7, dama toma C4, bispo C3, bispo G5, bispo D5, dama C2, bispo vai continuar pressionando a dama em E4, dama D1, C5, D toma C5 e bispo toma C5. Até aqui tudo bastante teórico. Dama toma dama, torre toma dama, cavalo de B vai jogar em D2. E aqui, tanto faz, bispo pode vir para C6 ou ainda para D5. São dois bons lances. Bispo em C6. Aqui as brancas têm tanto cavalo em B3 como torre de F jogando em C1, aproveitando aqui esse bispo sem proteção. Posição aqui é uma posição que já foi jogada algumas vezes. Por exemplo, em 2001, Kramnik versus Gelfand atingiu exatamente essa posição aqui. Então, Nakamura joga cavalo B3, bispo vai para E7, cavalo A5, e aqui temos H6, pressionando o bispo, ou ainda bispo em D5. Dois bons lances, H6. Aqui também, novamente, as brancas podem ou recuar seu bispo para E3 ou tomar de cavalo. Todos esses lances já foram jogados, assim também como o lance bispo em F4. Então essas são as opções. Bispo E3 e agora cavalo de D em cavalo em D5, pressionando o bispo, que novamente pode ir tanto para D4 como para D2. Bispo D2, cavalo B6 e bispo F4. Vamos voltar um pouco só para analisar um pouco a posição aqui. Nesse momento, então, temos as brancas com essas três peças jogando juntas aqui, controlando importantíssimas casas aqui do centro. Enfim, esse cavalo está obstruindo o bispo, mas o bispo também ajuda. Esse cavalo parece estar um pouco fora de jogo, mas pressionando o bispo aqui ao mesmo tempo. As brancas podem tomar o bispo qualquer hora. E as pretas já têm como vantagem uma das torres jogando. Assim que esse cavalo sair daqui, a coluna vai estar dominada. Então, é um jogo bem equilibrado. As peças de ambos podendo ser melhoradas. Esse bispo aqui, por exemplo, pode vir para cá atacando esse fraco peão aqui. Esse cavalo ainda não está jogando. As torres prontas para ocuparem as linhas. Então, uma boa partida nesse momento aqui. Então, continuando. Bispo D2, cavalo B6, atacando o bispo. Bispo F4. E aqui, cavalo em D5, atacando o bispo de novo. Aqui, cavalo E5,
sem se preocupar com o bispo, devido, por exemplo, se cavalo tomar o bispo, que seria talvez a melhor jogada, ah, peão toma cavalo e esse bispo aqui vai ficar livre para trocar com esse forte bispo branco aqui. Então, essa seria a sequência de jogadas que não aconteceu. A escolha do nosso amigo Anan foi outra. Jogou G5. Esse lance G5, que é um pouco inferior a cavalo captura bispo, além de não conseguir aquelas trocas, também expõe um pouco mais o rei. Bispo vai ter que voltar, obviamente, vai para D2, bispo em F6, cavalo recua e aqui B, B6, cavalo C4, ambos jogando muito bem a partida e B5 aqui. Nesse momento aqui, o mais indicado seria algo como cavalo D7, para fazer esse cavalo jogar um pouco e não avançar esse peão aqui. Mas, avançando B5, o Anan acabou entregando bastante vantagem para o Nakamura, que já estava ligeiramente melhor na partida. Então, B5 e agora o cavalo pode, por exemplo, entrar aqui atacando o bispo. Se for tomado, trocará cavalo por bispo, que é bom, e manterá seu cavalo centralizado. Então, por isso, é um, um bom lance, né? Esse cavalo aqui. Só que o Nakamura preferiu usar esse bispo aqui para capturar o cavalo, um lance que não é tão bom e devolve toda essa vantagem aqui que poderia ser conquistada com esse lance de cavalo e o jogo volta a ficar igualado. Então o bispo toma cavalo e aqui novamente outro pequeno equívoco. O ideal seria capturar o bispo de volta e não o cavalo, que enfim, por mais que pareça ameaçador, não, não está tão perigoso quanto o bispo. De repente achava que ia dar na mesma, por isso tomou o cavalo, entregando vantagem para as brancas. Aqui bispo toma C e bispo toma peão. Até aqui tudo ok, com as brancas em ligeira vantagem, ameaçam o bispo foge. Não precisava talvez ir tão longe, esse bispo podia se manter no jogo, por exemplo aqui, talvez conseguisse melhores resultados, mas veio para G7 e a torre joga em C1. Belo lance do Nakamura. Bispo vai para E8, lance também um pouco equivocado do Ana, que insiste em recuar seus bispos até a última casa, em vez de deixar eles jogando. Por exemplo, bispo aqui, pressionando o cavalo, seria um excelente lance. Uh, por exemplo, após bispo aqui, peão avança tentando expulsá-lo e ele mantém fiscalização nessa coluna. Ficariam os dois bispos aqui, muito bem posicionados. Mas, ok, bispo em E8, cavalo C5, ótimo lance também novamente do Nakamura. Bispo volta, ameaçando esse cavalo perigoso. Bispo vai para D3, cavalo C6, bispo E4, torre de D em C8 e aqui outro pequeno equívoco. Melhor seria já começar o avanço dos peões, talvez, mas não vou chamar de equívoco porque foi um lance igualmente bom.
talvez fosse melhor aqui, mas rei em F1 também muito bom. Torre A7, difícil esse lance, mas muito importante e muito bom lance, permitindo a torre jogar mais. Cavalo B3, talvez aqui fosse melhor, mantendo o cavalo no centro. Cavalo B3 jogado, então, devolvendo a vantagem adquirida para as pretas. E a torre que foi jogada em A vai para C7, dobrando as torres. Se defender contra esse ataque, jogam torre de A em C2. E agora, dois lances de bispo possíveis, tanto o bispo em D6 como o bispo em A3, por exemplo, são bons lances. O Anan prefere bispo em D6, que não é tão bom contra o bispo A3, como o bispo A3. Agora sim F4 e as pretas respondem com F5. Bispo em D3 agora, das brancas. Um lance ok, talvez o melhor lance. Cavalo B8 ou torre B8 são os dois melhores lances. Então cavalo B8 jogado e torre toma torre. Torre toma torre, torre toma torre e bispo toma torre. Os jogadores simplificando um pouco a posição agora, chegando já no final. F toma G5, embora talvez não fosse o momento. Esse cavalo aqui entra forte aqui, atacando esse peão, mas não foi jogado. F toma G5, H toma G5 e agora cavalo em cavalo jogado em C5. Nesse momento, uh, as brancas têm muita vantagem na partida, porque porque esse lance aqui de captura de torres, que buscava talvez simplificar a posição, foi muito desvantajoso para as pretas. Vou mostrar para vocês. Aqui, chegamos nesse momento da partida. Até aqui estava ok. Daí quando o cavalo veio para cá, desmoronou o Império Preto. Melhor lance aqui não teria sido esse cavalo aqui. Teria sido uh, o lance de torre. Eu mencionei que cavalo aqui era um bom lance, né? Mas porque, porque permitia a simplificação. E mesmo a engine, analisando os primeiros lances, vai indicar cavalo B8. Só que após as trocas, analisando com um pouco mais de profundidade, esse lance que aparenta ser bom se revela trágico. Porque, por exemplo, aqui está igualado, né? Então, volta a cavalo, 5 pontos, 5 pontos, 5 pontos, 5 pontos, 6, 6. Aqui parece que está tudo igualado, né? Tudo muito bem. Cavalo avança, bispo, bispo avança. A propósito, não o melhor lance, porque agora esse peão vai ficar livre para ser capturado. Melhor seria rei F7. De qualquer forma, olhando para a estrutura dos peões, pretos estão muito fracos, enquanto que os peões brancos estão melhores e esse, esses peões aqui estão bloqueados, mas as peças brancas estão jogando muito, enquanto que
As duas peças pretas estão atrasadas. E agora esse lance de bispo piora tudo. Então, a posição resultante daquelas trocas vai permitir que as brancas ah, dominem a partida. Cavalo vai tomar E6. Bispo, aqui novamente, não o melhor lance, vai tomar A4. E qual seria o melhor lance aqui? Ah, não, acho que é o melhor lance. A posição das pretas está tão ruim aqui que não importa o que for feito, não tem um lance um pouco melhor que esse não vai resolver toda a tragédia que aconteceu. Aqui agora, por exemplo, as brancas já têm duas peças em cima desse peão e vão preferir tomar com o cavalo. Bispo vai voltar. Bispo se une aqui nessa esse forte ataque. Peão avança. Bispo vem pra cá, embora tomar o peão também fosse ok. E nesse momento aqui, após esse cheque, as pretas desistem. Mas vocês veem como uma troca mal calculada aqui resulta numa posição completamente perdedora. Esse cavalo aqui indo para B8, que parece ok, vai dar uma. Vamos trocar as peças e tal, e vai ficar tudo bem. Troca peões, mas depois entra esse cavalo aqui, dominador, e, e as pretas colaboram ainda mais com esse lance de bispo que permite o cavalo tomar o peão. Então tá, essa foi a primeira partida, a primeira rodada, partida entre Nakamura e Viswanathan Anand, terminou com vitória do Nakamura. Espero que vocês tenham gostado. Assinem o canal para receberem as notificações dos próximos vídeos. Nós vamos cobrir toda a 5 Field Cup. E até a próxima.